do neurodesenvolvimento, por questões orgânicas também, ambientais. Então, eu costumo falar para a família que a gente monta um quebra-cabeça. A gente pergunta para muitas pessoas, pede alguns exames e daí chega na primeira, segunda consulta de retorno que a gente vai começando a montar o quebra-cabeça para ver o que tem e o que não tem. Principalmente que a gente tem muitas questões comórbidas. Então, uma criança que tem o TDAH pode ter dislexia e pode ter uma metodologia de ensino que não está sendo adequada para ela também. Então, é uma sopa de um monte de coisas juntas causando essa entidade de dificuldade escolar. Então, na anamnese, o que eu tento ver com a família? Mas, assim, o que está acontecendo? Ele é desatento, ele é agitado, ele não para no lugar, se ele está prestando atenção aqui, ele já perde o foco. Eu vou tentando direcionar essa dificuldade escolar. Perguntar se tem dificuldade mais em uma matéria específica, pensando nos transtornos específicos de aprendizagem, descalculia, na dislexia mesmo. Questão do contexto familiar, às vezes eu tive um paciente que o pai tinha falecido, a avó tinha falecido de Covid na época pior da pandemia, e daí a criança não estava aprendendo naqueles dias, está vendo mal, mas aí é uma questão totalmente esperada, não tem muito o que a gente investigar, mas eles acabam indo com essa queixa mesmo. Né? E também as questões comórbidas, né? Outras doenças, uso de medicamentos que também pode influenciar no aprendizado, pode dar sonolência, que pode atrapalhar isso como um todo. E o mais importante é solicitar o relatório da escola. Então, isso acho que também é algo que vocês vão ver no dia a dia. Eles vão ensinar esse relatório. O relatório da escola é bem rico, porque, querendo ou não, a escola que vai me dizer no fim das contas, né? Porque às vezes ele vem com uma queixa de dificuldade escolar e, na verdade, a criança tem uma dificuldade de socialização. Na escola ele até aprende bem, mas a mãe não entendeu, não pegou aquilo direito na reunião, ficou nervosa, e daí vem para o médico e o que era para investigar um autismo, acaba caindo para a gente como dificuldade escolar, e isso não é bem comum. Então, essa questão do relatório da escola é importante. Então, as possíveis causas que a gente pode ter no TDAH, deficiência intelectual, dislexia, descalculia ou outros transtornos do aprendizado, né? A epilepsia, principalmente quando eu estou falando de uma queixa de desatenção, as crises de ausências, elas vêm para a gente como um quadro de dificuldade escolar. Então, daí a mãe fala que ele fica meio desatento, ele se perde no ar, daí às vezes volta, parece que nada aconteceu. Então, por isso que acaba que a gente pede muito eletro para essas crianças com queixa de desatenção, para tentar excluir esse diagnóstico, né? E algumas outras causas orgânicas que causam bastante quadro de dificuldade escolar são hipotireoidismo, hipoacusia, desnutrição, né? Aqueles ambientes familiares mais disfuncionais também, né? Com essa queixa. Então, a investigação, né? Toda queixa de dificuldade escolar, a gente precisa de uma avaliação oftalmológica, avaliação auditiva, mas isso é como uma triagem para toda criança em idade escolar mesmo, né? Não necessariamente são a causa, obrigatoriamente, mas aí eu preciso excluir que tenha qualquer coisa relacionada com hipoacusia ou alteração oftalmológica atrapalhando esse aprendizado. Quando a mãe queixa que ele tem essa parada comportamental, essas ausências, eu tenho que pedir o eletroencefalograma. Para os outros casos, não necessariamente, principalmente porque a gente tem essa dificuldade de conseguir o eletroencefalograma pelo SUS. Nos casos em que eu tenho a suspeita, eu posso tentar a hiperpneia no exame físico da criança. Algumas vezes a gente consegue fazer, soprar lá um catavento, soprar uma folha e fazer a crise ali durante a consulta. E se isso acontecer, é bem tranquilo, daí é patognomônico mesmo, né? Então, é crise de ausência, mas às vezes a gente não consegue fazer a criança fazer corretamente os 3 minutos de hiperpneia que eu preciso, e aí o eletro ajudaria um pouco mais. E laboratoriais que eu sempre peço são hemograma para ver principalmente anemia e TSH T4 livres para fazer investigação de hipotireoidismo. Então, esse daí seria meio que o screening básico, assim, para o quadro de dificuldade escolar. Aí, é muito importante essa avaliação neuropsicológica ou psicoeducacional, cada lugar chama de um lado,
ela é essencial para a gente fechar diagnóstico de determinadas condições. Vou citar o exemplo da dislexia. Então, para dizer que uma criança tem dislexia, ela tem que ter um QI dentro da média, para daí ir com esse QI dentro da média, uma dificuldade maior do que as outras crianças para leitura e escrita, por exemplo. E sem o VISC, daí eu não consigo dizer se é uma dislexia ou se é uma deficiência intelectual, por exemplo. Muda diagnóstico, muda também tratamento. Às vezes o que eu vou fazer de adaptação do currículo dessa criança vai mudar também. Aqui eu estou fazendo bastante o caminho inverso. As crianças, então a escola percebe uma dificuldade escolar, daí encaminha para o SEMAI, faz a avaliação neuropsicológica e eles me mandam para fazer o laudo depois. Porque acaba que muitas vezes essas consultas neurológicas antes do VISC, eu tenho visto que elas têm sido improdutivas, assim, né? Porque acaba que o máximo que eu consigo fazer é tratar um TDAH, né? Vai ajudar, mas eu não consigo fazer muitos outros diagnósticos sem o VISC. E daí outros questionários para o auxílio da investigação, principalmente das comorbidades, que seria o TDAH, o TOD, o transtorno de conduta ou transtornos ansiosos, que no caso agora eu tenho preferido o Vanderbilt do que o SNAP. O SNAP é aquele um que tem as 18 perguntas, as 9 primeiras relacionadas com a desatenção e as outras 9 para a hiperatividade. O Vanderbilt, ele é bem parecido, que é esse que eu deixei com vocês, mas ele tem mais questões. Então dá para olhar ali. As primeiras 9 questões são relacionadas à desatenção, até a 18 vai para questões de hiperatividade. Na outra folha aqui, até a 30 até 41. Então, aqui essas da 19 a 40, eu tenho perguntas relacionadas ao TOD, as primeiras, e depois transtorno de condutas. Tá bom? Então, isso aqui, ele ajuda também, porque às vezes o TOD é muito importante, atrapalha muito. A criança muitas vezes nem tem o TDAH, mas vem com uma queixa de agitação e, na verdade, ela tem um TOD. Então, eu gosto dele porque também a gente... Não quer dizer que a gente vai fechar diagnóstico de TOD ou mesmo aqui dos transtornos ansiosos depois do 41, né, até a 47 é com ansiedade e depressão, mas, digamos, acontece de ansiedade não ser uma queixa principal da família e eu aplico o questionário e vejo que eles têm uma pontuação alta para ansiedade e depressão, daí eu vou fazer uma anamnese mais voltada para essa queixa e às vezes a gente precisa ver, então essas situações elas podem ser comórbidas e para eu decidir qual tratamento eu tenho que tratar aquilo que é mais grave. Então não é incomum eu deixar de tratar o TDAH e tratar primeiro a ansiedade e depressão da criança, para depois eu ter que tratar um TDAH, porque se eu vou dar um psicoestimulante para uma criança que está depressiva, eu vou piorar muito o quadro dela. Então, eu acho que esse questionário ajuda muito. Então, esse aqui essa é a versão dos pais e tem uma versão mais simplificada para os professores, que não abrange o transtorno de conduta, que são as perguntas um pouco mais pesadas aqui. Então, graças a Deus, são raros os transtornos de conduta, então TOD é bem comum mesmo. Eu acho que é um questionário que ajuda bastante, sabe? Eu gosto dele e posso aplicar para todas as crianças que vêm com queixa de dificuldade escolar, mesmo que o TDAH não seja uma suspeita logo de cara, mas porque ele me ajuda a ter uma visão mais geral aí desse psicológico da criança e como que é o comportamento dela, tá? Então, esse acaba que todo mundo vai. Aí o tratamento dessas situações, né? Porque às vezes a criança já vem com muita coisa, vai depender muito da causa, então a gente tem os tratamentos medicamentosos. O TDAH eu uso geralmente a Ritalina, no município a gente não está conseguindo fornecer essas medicações, então quando eu estou falando de Ritalina de longação, Concerta, enfim, não existe possibilidade de fazer uso porque a gente não consegue comprar mesmo. Aí, quando o transtorno de ansiedade ele é predominante no quadro da dificuldade escolar, ali, eu gosto muito da imipramina, porque antigamente até ele era um tratamento para o TDAH, uma segunda linha, agora ele já não é mais, não entra dentro do tratamento do TDAH como segunda linha, mas ele vai muito bem para a ansiedade. E a fluoxetina também, né, tem o seu papel bem importante ainda no tratamento de ansiedade em criança e adolescente. Quando eu tenho o transtorno opositor desafiador, predominante, eu uso geralmente risperidona.
E nos casos das epilepsias, principalmente a ausência é o ácido valproico que manda, né? Em alguns casos, outras epilepsias que também são, no caso, parciais complexas, que parece que a criança está com um parada comportamental também. Aí eu faço o eletro, vejo que está alterado e dá para usar carbamazepina. Então, mais exemplificando mais ou menos o que a gente usa em cada caso. E o tratamento não medicamentoso, que é bem importante, isso que na orientação somos nós também, né? Sala de recurso multifuncional, acompanhamento no SEMAI, fonoaudiologia, psicopedagogia. Geralmente, esses acompanhamentos vêm orientados na avaliação neuropsicológica que o SEMAI faz lá, né? Ele já vai avaliando, ele já vai indicando quais são os tratamentos das comorbidades e esses auxiliares que a gente tem que fazer. E daí, no caso da dislexia, a gente pede uma metodologia de ensino diferenciado em sala de aula, e aí é a própria pedagoga da escola que vai me dizer qual que é a metodologia para cada criança, porque cada criança aprende de um jeito nesses casos. E às vezes a gente indica também classe especial ou escola especial, nos casos da deficiência intelectual. Então, o tema dificuldade escolar, ele abre um leque muito grande de possibilidades e é bem complexo, mas eu acho que eu tento simplificar a investigação nesses pontos ali daqueles slides que eu falei lá, na avaliação audiológica, oftalmológica, exames laboratoriais e os questionários e avaliações da escola que ajuda a dar um norte para a situação. Aí, o segundo assunto importante que geralmente tem muita procura na pediatria é a cefaleia. Então, o importante, eu acho que os casos que acabam vindo para neuro são as cefaleias primárias, em que a dor é a própria doença. Depois de excluídas as cefaleias secundárias. Eu acho que o grande papel da medicina de família aqui é isso, né? Identificar quais são as secundárias e pensar se não, essa aqui provavelmente seja a primária. Então, na secundária a dor é só mais um sintoma, geralmente está associado a outros sintomas, febre, tosse, diarreia, um traumatismo ou sinais neurológicos focais mesmo. Então, daí as investigações, os exames associados, geralmente a gente faz quando está suspeitando de uma cefaleia secundária. Na cefaleia primária, não necessariamente eu preciso fazer exame. Não é sempre que a gente precisa fazer uma tomografia no quadro de enxaqueca. Então, o que é importante no quadro de cefaleia é eu tirar da história dessa paciente. As características da dor, né? Lateralidade, o tipo, intensidade, duração, sintomas associados e fatores de melhora ou pior. Eu peço geralmente para os pacientes fazerem um diário da dor. Eu acho que o diário da dor ajuda demais. E o diário da dor, muitas vezes, ele até cura na pediatria. Isso acontece bastante, porque a criança, quando ela vai parar, é muito fácil. Ela refere dor como um escape psicológico, muitas vezes. Entendeu? E quando a mãe fala, tá, senta aqui, qual lado que é a dor? Como que é isso, aquilo, aquele outro? Daí ela vai vendo que, na verdade, não é muita dor. Ela tá, né, querendo atenção, querendo... E isso é muito importante também, porque quando a gente está falando de enxaqueca mesmo, criança, ou crise, ou uma queixa de cefaleia, sem necessariamente caracterizar como enxaqueca. A cefaleia na criança, mais de 50% das vezes, a gente tem uma melhora dos sintomas somente com placebo. Então, não quer dizer que a criança não sinta dor, mas a gente sabe que muitas vezes a orientação de fazer um chazinho, pedir para a criança dormir, ou mesmo pedir essas informações do diário da dor, já aliviam os sintomas e acontece, é bem comum eu pedir para a família, na primeira consulta, eu mandar para o diário da dor e explicar que é esse diário da dor que vai me guiar com relação a tratamento profilático também, que dependendo qual que é a intensidade dessa dor, a frequência dessa dor, eu vou fazer profilaxia ou não. Aí quando volta ali 2, 3 meses depois para eu ver esse diário, doutora, só teve uma vez dor de cabeça, mas foi porque ficou assistindo televisão até de madrugada e não dormiu. Então, isso é bem comum. Então, às vezes acaba que nem precisa acabar indo para a consulta com neurologia, que ela se resolve antes mesmo.
Aí a investigação, né? Preciso de uma avaliação oftalmológica, não necessariamente porque essa criança tem algum problema de refração mesmo, e isso que esteja causando dor de cabeça, mas também porque eu precisaria da fundoscopia. E em criança, às vezes, é complicado fazer fundoscopia no consultório, eu precisaria mesmo fazer dilatação de pupila para fazer a fundoscopia, pensando mesmo numa síndrome de pseudotumor, um edema de papila, que isso ajuda a gente. Eu fico mais tranquila quando eu tenho uma dor de cabeça e não tenho um edema de papila, que eu já sei que passou por um oftalmologista e está tudo bem. Os exames de sangue também entram os mesmos, daquele da dificuldade escolar, né? O hipotireoidismo é um grande vilão, muitas vezes, na dor de cabeça, e anemia também. Aí a tomografia ou ressonância a gente deixa, basicamente, para todas as crianças menores de 6 anos com queixas de dor de cabeça, porque é mais difícil fazer um exame neurológico bem fidedigno, né? Ter certeza de que está tudo muito bem com essa criança. Então, acaba que, né, uma queixa nova, um quadro novo de dor de cabeça nessas crianças, a gente faz o exame. Se é o início da dor a menos de 6 meses, então aí entra aquelas adolescentes que vêm muitas vezes pra gente com queixa. E a mãe fala, ela sempre tem dor de cabeça, já há um ano que ela tem essa dor, 2 anos tem essa dor. Por quê? Porque assim, se for pensar em um tumor, o tumor ele já teria evoluído, não é uma necessidade de fazer um exame de imagens por essa criança, uma radiação, se é uma dor crônica, gente. Sinais neurológicos focais, né? Então, isso é óbvio que a gente acaba pedindo. Então, é bem importante nos exames da cefaleia fazer o exame neurológico. Cefaleias com despertar noturno, o que a dor já começa logo no início da manhã, também são. A gente acaba na pediatria pedindo esses exames. Ou aumento progressivo da intensidade ou da frequência dessa dor, né? Então, as crianças que têm que ficar indo para a UPA para melhorar a dor, é um sinal de alerta, né? Geralmente a criança, o paracetamol já resolve muito a dor de cabeça dela. Então, o fato de ter que ir para fazer uma medicação endovenosa, ela chama mais atenção mesmo. Aí o tratamento. Nas crises, o ibuprofeno, tá? O anti-inflamatório não esteroidal. E daí, nesse caso, quando a gente está pensando mesmo numa enxaqueca, que a gente descartou causas secundárias e aí a dor de cabeça ficaria como a causa mesmo do problema, né? Seria o problema. O ibuprofeno, ele entra naquele esqueminha que a gente faz com adultos também, para evitar o ciclo da dor. Então, de 8 em 8 horas, por um ciclo de 3 a 5 dias, ajuda a evitar que novas crises aconteçam num período curto de tempo. O paracetamol também. Então, o que geralmente eu oriento e combino com a família, né? A criança lá reclamou de dor. Então, faz um chá, deita, espera ali uns 20 minutos, meia hora, não aliviou essa dor, é uma dor muito forte, a criança está com outros sintomas associados, daí você dá a medicação. Então, grande parte das vezes, só o descansar, fechar o olhinho e tal, já alivia essa dor e não precisa medicar. Mas se precisa medicar, faz o ciclo e tá tudo bem. Aí a criança vai estar fazendo o diário da dor e caso a gente tenha necessidade de profilaxia, aí a gente entra com medicamento mesmo. Então a profilaxia, antigamente eu usava o mesmo critério para os adultos, né? Mais do que 5 crises no mês ou 2 na semana. Mas aí eu fui fazer uma revisão. Na pediatria, atualmente, a gente tem indicação de fazer mais do que 3 episódios ao mês, e que eu preciso usar medicamento mesmo para melhorar a dor, ou que seja uma dor que atrapalhe a atividade de vida diária, eu já tenho indicação de fazer a profilaxia. É aí que tem que tomar aquele cuidado, né? Porque às vezes a mãe fala, tem dor de cabeça todo dia, mas é aquela coisa que a mãe fala assim, vem aqui lavar esse louço. Tô com dor de cabeça. Mas aí se você for realmente falar... entendeu? Por isso que tem que tentar pegar bem direitinho a história e entender se isso é uma dor de cabeça mesmo. Por isso que essa situação de, às vezes, deitar, deixar a criança deitar, descansar um pouco, ou mesmo perguntar qual que é o lado que está doendo, qual que é a nota da dor, se tem problema com fotofobia, ajuda que a criança, às vezes, ela comece a entender o próprio corpo dela, entender aqueles sintomas, entender aquela sensação que ela está tendo e ver, diferenciar se é dor mesmo ou não. Então, mais do que 3 episódios ao mês, a gente já teria indicação. Então, de 30% a 60% de resposta ao placebo, tá? Então, bastante resposta ao placebo, por isso que às vezes a gente fica com um pouquinho de medo de ficar usando medicamento. Mas quando precisa usar, eu gosto muito do propranolol, tá?
tá? Então, geralmente eu uso ou um comprimido ou meio comprimido de acordo com o tamanho da criança, né? Tem mais, entre 20 e 40 quilos eu uso meio comprimido, se tem mais de 40 quilos eu uso um comprimido. Os adultos, eles usam até 3 comprimidos, vocês de repente até podem me ajudar um pouquinho mais, mas eles usam doses mais altas mesmo de propranolol para crise de enxaqueca, para controle da enxaqueca. Aí, essa sempre é a minha primeira opção. Eu uso as outras opções se a criança tiver outras situações associadas. É uma menina ansiosa, daí a nicotina vai muito bem. Ou é uma criança que já tem sobrepeso, uma obesidade, eu tento topiramato. Mas é uma criança que vai mal na escola, talvez o topiramato e a mitriptilina vão causar muito sono diurno, daí não vai ser legal, daí fica com o propranolol mesmo. Então, ácido valproico, eu até tenho tido algumas respostas boas, mas eu ainda não tenho nenhum estudo duplo cego randomizado de que ele tenha realmente uma melhora para enxaqueca, tá? A gente percebe que nas crianças que usam para outras situações, ele acaba melhorando, e por isso, em alguns casos, quando eu já tenho isso da minha vivência, então, né? Quando o propranolol não deu certo, a mitriptilina, o topiramato eu não posso usar por algum motivo, não deu certo, daí o ácido valproico eu tenho tentado, né, como terceira, quarta escolha, e ele até funciona. Aí o tratamento não medicamentoso, que é muito importante para todas as crianças com queixa de cefaleia, rotina de sono, a exposição à tela soltou aí também, né, controlar isso para todas as crianças, que a gente está falando da neurologia, tem que fazer parte da consulta, entender esse tempo de exposição a telas e falar, pelo menos a gente orientar eles, né? Eles não digam que não sabiam, que às vezes eles chegam, não sabia que não podia ficar no celular. A rotina do sono é muito importante, porque é um fator de piora de crises de enxaqueca e de dor de cabeça, de forma geral mesmo, dor de cabeça tensional. Uma alimentação saudável, então a enxaqueca está diretamente relacionada com a alimentação. Então, quanto mais componentes industrializados eu tiver, mais a tendência a ter enxaqueca. Quanto mais saudável for a alimentação, eu tinha um professor que costumava falar que descasque mais e desembrulhe menos. Então, tem que tentar fazer essa mudança de estilo de vida deles mesmo e a atividade física também, né? Então, isso, infelizmente, é o mais difícil para a gente conseguir colocar e conscientizar eles, mas é algo que é importante. E, né, no caso de cefaleia e enxaqueca, ele é fundamental. Eu não posso dar o remédio se não tiver isso, não vou ter controle. Epilepsia. Então, sempre que tiver epilepsia, tem que priorizar. Sempre, porque epilepsia é o queridinho da neuro. Existem alguns, eu participo de um grupo de, 480 neuropediatras no Brasil. E eu tenho alguns estados em que o neuropediatra ele não atende essas outras questões que, dificuldade escolar, autismo, ansiedade, essas coisas todas que eu acabo atendendo aqui. E eles atendem só a neurologia mesmo, né? Epilepsia, paralisia cerebral. E daí eu vejo que os residentes, quando estão lá comigo e chegam na epilepsia, eles ficam felizes, porque acaba que a gente atende tantas queixas psiquiátricas que a dificuldade escolar e o autismo são, teoricamente, queixas psiquiátricas. E a epilepsia, quando vem, eles ficam muito felizes. Mas eu sempre falo que é para priorizar, porque a epilepsia realmente, né, pode causar muitos danos para a criança se a gente não tiver, pelo menos com um tratamento bem estável. E aí, quando está com o tratamento estável, eu costumo ficar em conjunto, então uma consulta comigo, uma consulta com o médico da família, uma consulta comigo, uma consulta com o médico de família, para a gente não ficar também só repetindo receita, né, e avaliando e vendo quando que dá para aumentar ou quando dá para parar a medicação. Então, quando que eu tenho um quadro de epilepsia? 2 crises não provocadas, com intervalo maior de 24 horas. Então, eu não preciso ter um eletroencefalo nesses casos, desde que a característica da crise seja crise mesmo, né, seja de origem epiléptica. E às vezes a gente tem essa grande dificuldade de não saber se a família, se é uma crise somatiforme ou outras crises que mimetizam uma crise epilética. Ou uma crise não provocada associada a um risco de mais de 60% de uma outra crise em 10 anos. E como que eu vou avaliar se eu tenho esse risco de crise, de nova crise? Se eu tiver a crise no sono, a probabilidade maior de que eu tenha crises, né? Então, as crianças que têm as crises dormindo.
Quando eu tenho uma alteração do eletroencefalo, então é por isso que quando eu tenho uma crise não provocada, acaba que a gente pede eletroencefalo para todo mundo. Ele não é o diagnóstico, mas um eletroencefalo muito alterado com uma crise clínica, eu já trato, né? Eu não preciso esperar a segunda crise. Ou quando eu tenho uma lesão cerebral, então uma criança com paralisia cerebral, que muitas vezes eu não preciso dar remédio, nunca convulsionou, mas aí convulsionou uma vez, eu não vou ficar esperando convulsionar a segunda, porque ela tem um substrato orgânico para fazer essa crise. Então, esses 3 exemplos são exemplos em que, mesmo com uma única crise não provocada, eu já poderia considerar como sendo um quadro de epilepsia. Daí a investigação nas epilepsias ou nas suspeitas de epilepsia, né? Exame de imagem, no caso pode ser a tomografia, porque vai ver as coisas mais grosseiras. É claro que, invariavelmente, essas crianças, quando vêm para mim, eu acabo pedindo uma ressonância, porque eu consigo ver melhor substância branca e outras etiologias de crise que talvez tenham passado despercebido na tomografia. O eletroencefalograma é muito importante, mas ali eu escrevi, não é ele que vai diagnosticar a epilepsia, né? A epilepsia é clínica. Mas ele pode me ajudar muito na escolha da medicação, porque eu vou escolher a medicação de acordo, basicamente, né? Crises focais ou generalizadas, ou focais que depois ficam focais bilaterais. Isso me ajudaria a pensar no qual medicamento que eu vou usar, por quanto tempo que eu vou usar, e quais são as minhas opções de associação terapêutica, enfim. O problema do eletroencefalo é que, atualmente, no município, eu preciso conversar com a família e pedir para que eles tentem fazer por meios próprios, porque eu não consigo fazer pelo SUS. Meus pacientes, eu tenho esse ambulatório desde 2017 e até hoje nenhum paciente conseguiu fazer pelo município eletro. Então, é muito uma questão de conversar com a família. E nos casos em que isso é urgente, eu estou com uma suspeita de uma síndrome de West, por exemplo, eu interno a criança e faço transferência. Nesses casos, a gente interna no hospital e pede um auxílio para poder fazer essa investigação. É bem difícil fazer. Aí, os laboratoriais, por que eles são importantes? Eles vão me ajudar a diferenciar crises sintomáticas, né? Quando a crise ela é um sintoma de alguma outra situação. Então, eu vou dar exemplos. Eu já tive criança com insuficiência renal crônica, que com 3, 4 aninhos tinha algum problema renal, que agora eu não lembro qual, mas que abriu o quadro com epilepsia, com uma crise convulsiva, e foi através da ureia creatinina desse exame inicial que a gente conseguiu ver que era uma insuficiência renal. Eu tive um hipertireoidismo também, que abriu o quadro, então, e todas as outras alterações metabólicas, né, que podem causar uma crise convulsiva, então, daí, nesse caso, já tira, não é uma epilepsia de origem primária, ela é secundária, então, a gente trata a causa de base daí. Então, também são importantes esses exames laboratoriais para eu ter um valor basal de, principalmente, TJ, TGP, antes do início do anticonvulsivante. Então, por isso que eu gosto que a criança tenha suspeita das crises, já que faça o kit neuro, que a gente brinca com os residentes, né? Aí, qual que é o kit neuro? A função, então, hemograma, função renal hepática, função tireoidiana, os eletrólitos. Ali entra, quando dá, uma gasometria venosa, porque eu preciso ver o bicarbonato, e principalmente a questão de gasometria venosa do bicarbonato e amoniolactato seriam para as crianças pequenas, principalmente menores de 1 ano, para saber a renata do metabolismo causando. É muito difícil aqui na cidade a gente conseguir amônia, tá? Porque mesmo que seja particular. A amônia é um exame que eu preciso coletar o exame e em 15 minutos tem que estar rodando. Então, eu lembro lá no Pequeno Príncipe, foi uma guerra para a doutora Mara conseguir implementar lá no hospital, que é um hospital gigante. Então, aqui eu acredito que vai demorar para que a gente consiga que tenha um laboratório desse particular que faça. Mas aí esses casos que eu estou suspeitando, as crianças têm atraso no desenvolvimento, aí a gente vai se conversar, interna a criança e faz. Tá? Mas estou explicando para que todos saibam o que é importante saber nos pequenininhos. Então, esses 2 últimos itens, nos menores de 1 ano, principalmente, quando tem essas crises. E principalmente quando são crises que não têm uma causa orgânica, né? Não é uma criança que ficou na UTI, que teve uma notícia não matada, uma criança que, teoricamente, era para estar indo bem e começou convulsionada. E, nesses casos, realmente, é imprescindível que a gente faça essa investigação. Nas outras, só os exames da medicina já são suficientes
para a gente ter um perfil basal dele antes de começar remédio, ou para ver se tem alguma causa associada causando a epilepsia. Aí o tratamento, então assim, isso é uma aula inteirinha só que eu faço com os residentes, que é o tratamento das epilepsias. Basicamente, eu sempre tento começar com as medicações que a gente tem na UBS. Mesmo que elas sejam medicações mais antigas, que talvez, né, muitas vezes em consultório não são as medicações que a gente usaria, mas acaba que a gente tem uma aderência maior do tratamento quanto essa medicação é mais fácil. É mais fácil eu conseguir pegar na unidade de saúde do que aquelas que eu pego por LME, mesmo sendo fornecida pelo SUS. Então, eu sempre prefiro. Quando ela é generalizada, eu tenho início desconhecido, né? Muitas vezes a crise tem início focal e depois, mas a família só me fala, mesmo que ele teve uma crise convulsiva, né? Uma crise generalizada. Então, daí o ácido valproico é nosso queridinho, sempre começa com a dose de 20 mg por dia em 2 tomadas, e aí a gente aumenta até 60 mg por dia. Eu falo isso porque, assim, né, identificamos que a criança está convulsionando, né? É uma epilepsia. Vou priorizar ela para neuro, mas não vou ficar esperando para começar a tratar. Já começa o tratamento, porque depois ela já está fazendo nível cérebro, já está protegendo, né? Enfim. Aí os exames que eu gosto de fazer de controle, né? Ela faz plaquetopenia, então o hemograma é bom, TGO, TGP, e o município me fornece esse nível cérebro do ácido valproico. Isso é importante porque eu tenho um menino que estava tratando, estava tratando, e o menino convulsionava e aumentando a dose do ácido valproico, o menino convulsionando, isso aqui no município. Aí eu pedi a dosagem desse exame, e eu não expliquei para a mãe que eu ia ver quanto do remédio tem no sangue, né? Eu só pedi o exame e a criança voltou com um nível menor do que 0,2. Então, tipo, ela não tinha nada de ácido valproico no sangue dela, nada. E daí eu fui questionar, mãe, você está dando? Porque aqui não tem remédio no sangue, então você não está dando. Então, nesses casos, me ajudaram, porque daí eu conversei com a mãe, ela falou que estava dando, mas que achava que a medicação do posto era fraca. Eu fiz ela comprar o referência, e daí 15 dias depois eu medi e estava com nível sérico maravilhoso. Eu não acredito que seja a medicação do posto que seja ruim, eu acredito que ela estava com uma negação e não estava dando. Não tem como provar, mas isso me ajudou, de certa forma, a fazer ela aderir ao tratamento e eu entender que a criança estava convulsionando, não adiantava eu ficar teoricamente aumentando até a dose máxima, eu ia trocar e associar, ia considerar como uma epilepsia de difícil controle, na verdade não era só uma aderência ruim mesmo. Então, daí, nesse caso, eu acabo usando também. Valéria, e esse aumento, assim, pensando na criança na unidade de saúde, a gente priorizou para atender contigo, mas não vai ser muito rápido, assim, né? A gente vai pedir esse retorno quantas vezes, assim, para ir aumentando? Eu aumento 30% por vez, basicamente, né? De 20, geralmente aqui, quando eu tento arredondar os ml, né, para ficar mais fácil para a família, eu subo ali com uns 28, daí teve crise de novo, vai aumentando, até que pare a crise. Nas crises focais, então, ou a criança tem um início focal que é relatado, a família filmou, você vê realmente, puxa só para um lado, ou a gente tem um eletro em que tem lá uma focalidade no exame de um lado, uma lateralização. Aí eu uso a carbamazepina. Também começo com 20 mg, subo até 40, máximo 45. Aí os exames, ela faz hiponatremia, então eu gosto de ver sódio e TGO-TGP. Então, as crises febris a gente diferencia entre simples e complexa. Então, uma simples duração menor do que 15 minutos. Atualmente, até a gente já está querendo mudar isso para menos de 5 minutos, porque a gente já sabe que mais de 5 minutos de crise tem morte neuronal, né? Uma única crise em 24 horas, e a crise tem que ser generalizada. Então, pode ser tanto hipotonia generalizada como movimentos tônico-clônicos generalizados. A única coisa que é importante é que ela não seja realmente focal, hemitônica, hemiclônica, ou um único membro fazendo a crise. Porque nesses casos eu penso mesmo em complexo. E isso vai me diferenciar na investigação e naquilo que eu vou falar para a família também. Muito raramente crise simples vai acabar se complicando depois. Existem, né, exceções, mas
na maior parte das vezes elas são benignas, então a gente só faz orientação familiar e eu não preciso tratar as primeiras crises, tá bom? Aí é sempre importante fazer a conduta pediátrica frente à febre, né, ou conduta médica de investigação da febre quando for necessário, de acalmar a família, de dizer quais são os fatores de risco ali, né, para ela ter algum problema maior de doença pediátrica, não da crise convulsiva, porque a crise convulsiva febril simples, nesse caso, ela é só por causa da maturidade do sistema nervoso central da criança, que frente às citocinas liberadas no momento da febre, acabaram causando essa crise. E daí, na febril complexa, sim, a gente precisa de exames de observação. Então, não é bem a realidade da medicina de família, que vocês pegam a história depois que já passou, então não é um momento agudo, geralmente. Mas quando isso está acontecendo na UPA, por exemplo, é indicado que a criança pelo menos fique na observação, que faça exames laboratoriais, aquele kitzinho neuro, que avalie a necessidade de fazer ou não uma punção lombar. Porque as crises febris complexas, elas têm uma maior relação com os quadros de meningite. Então, daí nesse caso, se a criança é menor de 1 ano e meio, a gente gosta de fazer um líquido, né, para descartar isso. Aí, quando que eu trataria as crises febris, né? Então, daí isso sim, acho que é bem a realidade de vocês, a criança lá, que a família fala, teve de novo, final de semana, crise febril, teve de novo crise febril. O protocolo da ILAI, que é a Liga Internacional de Controle da Epilepsia, me fala que mais do que 3 crises em 6 meses, mesmo sendo febril simples, tá? Ou mais do que 4 crises em 1 ano, me dá uma probabilidade que essa criança vai convulsionar mais vezes, né? Mas por causa dessa questão de chances de crise, e não porque essas crises vão fazer mal para a criança, mas porque causam uma ansiedade na família, um desconforto para os pais. Aqui a gente tem uma realidade que as famílias, elas têm uma região rural muito grande, muito extensa, as famílias ficam muito longe da gente. Então, às vezes, a criança começa a convulsionar e não dá tempo de procurar um pronto atendimento. Então, nesses casos, a gente até tentaria um tratamento. E ele fala lá que as crises complexas também eu trataria assim. Tá? Quando eu excluir causas secundárias da crise complexa, eu trataria assim. As opções de tratamento, então, para essas crises. O fenobarbital, quando eu tenho em crianças menores de 1 ano, ou o ácido valproico, nas maiores de 1 ano até os 5, 6 anos, que é a idade que a gente trata as crises. Antigamente era até os 5, agora dos 5 aos 6 a gente sabe que ainda é um cérebro mais imaturo que pode ter a crise febril. Perdão, doutora, trata até quantos anos? Até os 6. Até 6 anos. Uhum. Às vezes eu trato só até os 5, quando aquela criança só teve aquelas crises que depois começou a medicação nunca mais teve, não tem uma história familiar positiva. Aí acaba que eu tento começar pelo menos um desmame mais cedo, ou pelo menos eu paro o reajuste da dose, tá? Vai crescendo e vai ficando com aquela dose assim. Mas até os 6, daí se convulsiona depois dos 6, mesmo que seja diante de uma febre, daí é epilepsia mesmo, não é febril. E Valéria, você percebe alguma questão assim, essa questão da epilepsia febril é muito comum na unidade de saúde, né, de chegarem para nós e com essas dúvidas, enfim. A temperatura. Você percebe assim que tem criança que a mínima febre já é. Faz nem febre, né? O que a gente acredita atualmente é que sejam as citocinas inflamatórias ali, que a mesma causa da febre é a mesma causa da epilepsia. E por isso que a gente, da crise, né? Não é bem a epilepsia, mas a crise convulsiva, ela pode acontecer no mesmo dia da febre, não necessariamente junto. Então, ou ela abriu o quadro mesmo, a mãe nem sabia que ela ia ter febre, abriu, convulsionou, às vezes chega no pronto atendimento convulsionando, não está com febre, parou a crise e vem a febre. Então isso ainda é considerado febril. É claro que essas crianças, eu entendo que as pessoas ainda ficam com medo de não ser uma febre, de não classificar como crise febril, mas é crise febril. A gente já considera... que na verdade até a gente percebe muitos médicos, por isso que eu perguntei isso para você, né? A gente, de falar, a criança chegou e não está com febre, não é febril. Mas... E essa correlação com a citocina, com o processo inflamatório, na verdade a criança ela é mais sensível a esse processo inflamatório. E daí a mesma substância que causa febre causaria... E os pais muitas vezes chegam para nós e falam, não, eu já mediquei com 37 porque
E se chegar em 38, ela convulsiona. Então, isso é uma coisa meio... Antigamente a gente orientava isso lá, quando eu estava na segunda pediatria, eu lembro que os neuros lá do hospital falavam, chegou em 37,5 já dá. Mas eu acho que isso é mais para a família ficar calma, que ele não tá com febre, não vai convulsionar. É que se você falar que não adianta nada, eles vão ficar... Porque se você falar assim, não tem o que fazer, ele vai convulsionar independente, mas a realidade é essa, ele vai convulsionar independente. Por isso que quando eu tenho as chances e convulsiona mesmo, daí eu trato. Aqui eu só coloquei uma profilaxia de uso contínuo. Por quê? Porque a gente pode fazer uma profilaxia somente nos momentos de febre. Qual que é a grande dificuldade para a gente fazer essa profilaxia com benzodiazepina só no momento da febre? É que a família precisa ser muito bem esclarecida. E não é, infelizmente, na realidade que a gente vê no SUS. E, na verdade, tem nos convênios. Eu vou ser bem sincera. Acho que eu tenho 2 ou 3 pacientes que eu faço tratamento de profilaxia intermitente. A profilaxia intermitente, então, eu preciso que a febre sempre comece antes da crise. Então, se aconteceu essa situação da criança já no primeiro pico febril fazer a crise, ou até antes, abre com a crise para depois fazer o pico febril, eu não posso usar a profilaxia. A questão da escolaridade, a família precisa entender, eu uso o Rivotril, que o Rivotril não é um tratamento da infecção, que não é um tratamento da febre, e principalmente é um remédio que tem que ficar guardado, escondido, que não pode ficar. Então, é uma coisa que sim, tem que ser muito selecionado. Mas quando é selecionado, você fala, né, olha, acho que dá pra gente usar, ele é muito bom, porque eu só uso naqueles dias em que a criança está fazendo febre. Então, a gente começa no primeiro pico de febre, até 48 horas depois do último pico de febre, que daí eu esperei e vi que realmente não vai mais fazer febre, já passou e daí pode parar. Então, daí evita também que eu fique usando uma medicação de uso contínuo, que pode ter suas consequências hepáticas e, enfim, sem contar tantas outras coisas que todo medicamento pode causar. E é bem mais saudável. Só que é bem difícil, por isso que eu acabei não confundindo e colocando aqui no slide. Então, o que eu sugiro, né? Então, a gente conversa comigo, porque eu oriento lá como fazer tantas gotinhas. Geralmente é 0 mg por quilo que a gente faz no Rivotril. Faço em 2 ou 3 tomadas as gotinhas. Mas é aquela família que a gente realmente consegue confiar, aquela família muito bem esclarecida. Porque tem muitas... Já tive criança aqui que a família vem com uma receita azul com a criança convulsionando, sem saber o que vai fazer, entendeu? Tipo, não entendeu. Então, infelizmente, não é muito a nossa realidade. Lá fora é muito usado. Tanto isso quanto supositório de diazepam mesmo para a hora da crise, mas aqui a gente não consegue fazer. Ai, meu Deus, eu já cheguei. Então, tá. Então, autismo. Autismo é um tema que eu fiz com os residentes no início desse ano. Nós fizemos em 8 aulas. Então, é praticamente impossível trazer o autismo para vocês. Até eu acho que seria maravilhoso se a gente conseguisse fazer grupos de estudo para conseguir entender um pouquinho mais, porque o aumento da prevalência, o aumento do diagnóstico mesmo, tá? É muito grande, é uma demanda sem fim, é seca-gelo. É com certeza a grande queixa do momento, né? Atraso na fala. A gente teve a pandemia, atrapalhou muito o desenvolvimento das crianças pequenas, a gente tem esses bebês de pandemia, e é muito importante a gente entender que os sintomas do autismo não são os sintomas do bebê da pandemia. O bebê da pandemia, ele olha no olho, ele vai brincar, mas a gente muitas vezes se confunde, a família se confunde. Então, essas crianças podem ter atraso no desenvolvimento e a gente vai ter que lidar com isso também. De qualquer forma, eu fiquei pensando muito em como que eu ia resolver essa questão do autismo para a gente discutir ela, tá? O tema, como eu falei, é extremamente complexo, é amplo. A gente precisa, e principalmente porque o tratamento, a gente geralmente já faz uma intervenção diagnóstica. Então, a partir do momento que eu desconfio que possa ser, eu já preciso encaminhar para as terapias, e é essa terapia que vai me ajudar no diagnóstico também, porque a terapeuta, no dia a dia, que vai fazer o vínculo com a criança,
que vai ver a criança em vários momentos distintos ao longo do tempo, que vai me falar, olha, depois que ela fez o vínculo aí, foi assim, assim, assado. Então, e aí entra o nosso grande entrave, que é ter essa terapia para todas as crianças que a gente tenha suspeita. Infelizmente, não é a realidade nem nos convênios, quanto mais no SUS. Eu trouxe aqui um quadrinho modificado, esse aqui eu peguei na Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil, para a gente dividir os dois grandes pilares do autismo. Tá? Então, se eu for falar em autismo, eu preciso ter essas duas coisas, essas duas colunas, itens das duas colunas. Primeiro, de dificuldade social e de comunicação. Então, pode ser uma alteração de linguagem falada ou não, né? Não, mesmo não verbal, uma dificuldade de compreensão, de adequação ao tema. Então, vamos lá, criança que tem uma dificuldade para estabelecer uma conversa, para iniciar qualquer tipo de interação social, dificuldade de demonstrar suas emoções, prefere ficar sozinho, pobre contato visual, linguagem corporal pobre, criança que chega lá no consultório e fica olhando para o lado, não sabe onde está, que não sabe se portar, pouca expressão facial, não entende linguagem corporal facial, isso principalmente para os maiorzinhos, ou dificuldade para entender ironias ou piadas. Esses são alguns exemplos do que a gente tem. Mas é obrigatório que eu tenha qualquer tipo de dificuldade de interação social, de comunicação verbal ou não verbal nessas crianças. Então, esse é um pilar. Associado a interesses restritos e repetitivos ou questões sensoriais. Então, esse é o outro pilar que eu preciso ter. Tendo os dois, eu tenho autismo. Então, aí entra as estereotipias motoras, a questão de alinhar ou classificar os objetos por cor, gostar das coisas organizadas, as ecolalias, a dificuldade, os apegos às rotinas, dificuldades diante de mudanças ou de transições, padrões rígidos de pensamento, interesse extremo ou restrito a um determinado assunto, rituais de saudação, necessidade de fazer o mesmo caminho todos os dias, hiperreatividade de estímulos sensoriais, cheirar ou tocar os objetos antes de comer, ou quando quer ver mesmo, colocar na frente do olho, ficar observando, apego incomum a determinado objeto, ou recusa de determinados alimentos, a seletividade alimentar. Então, aqui é bem simplificado, mas por que eu gosto dessa questão da gente pensar que eu preciso ter as duas? Eu preciso ter um item aqui e o outro item aqui. E aí entra aquilo que eu falei, as crianças do isolamento social, se ela preencher o critério, desculpa, ela é autista, ela não é uma criança do isolamento social, porque mesmo que ela estava isolada só com a mãe, ela vai olhar a mãe também, ela vai conversar com a mãe, ela vai ter carinho com a mãe. É um problema do neurodesenvolvimento. As conexões cerebrais dela são feitas de forma diferente e isso não foi o ambiente que fez. Então, quais são as situações que a gente tem que a gente precisa tentar evitar? Primeiro, não esperar, né? Essa coisa do esperar, vamos esperar, ver se ele fala, cada um tem seu tempo. Ah, mãe, mas mãezinha, vamos esperar, tá muito novinho ainda, a gente não cumpriu esse marco, vamos esperar, não tá falando ainda, vamos esperar um pouquinho. Então, isso eu acho que é algo que a gente realmente precisa fugir, não dá pra gente aceitar. Então, a mãe traz essa queixa, vamos aplicar o MCHAT quando for indicado, e se ele tiver entre 3 e 10 falhas no MCHAT, vamos fazer uma investigação mais aprofundada, ou já vamos encaminhar. Se tem mais do MCHAT, vem para neuro correndo, e aí a gente já consegue também melhorar um pouquinho mais. Eu gosto muito de seguir o DSM, tá? Eu, particularmente, ali no ambulatório, não uso o MCHAT. A gente tem que trabalhar um pouco mais, porque como eu trabalho com a residência da pediatria, eu preciso treinar eles para trabalhar com o MCHAT. O que eu trouxe aqui que a gente conseguiu pegar nessas revisões que a gente teve aí do autismo é esse MCHAT modificado, que ele é do passe falha, tá? Então, por que eu gosto dele? Porque ele não é tão simplificado quanto o MCHAT, e ele é muito importante, ele é válido para a gente usar nas crianças que fizeram entre 3 e 10, que é aquele que fica nesse limbo ali, né? Falhas. Porque daí eu vou pegar essas falhas e vou esmiuçar ela um pouquinho mais. Não sei quantos vocês já viram ele, já pegaram na mão. Ele é meio complexo, por isso que
Eu achei. Eu vou postar no grupo para todo mundo aqui. Então vamos lá. Como eram 28 páginas. Exatamente, não dava para imprimir para cada um e a gente não usa todas elas, né? Então eu vou passar para vocês, que vocês vão ver ali que ele é que nem o outro, mas em vez de ter sim ou não, ele tem o passo ou falha. E naquilo que a criança fizer falha, eu vou encontrar aqui. Então, digamos, ele falhou na questão número 9. Eu vou ir lá na segunda provinha do número 9 e daí eu vou investigar ele um pouquinho mais. Aquele lá. Para daí no final eu ter realmente certeza se ele passou ou falhou naquele número 9, entendeu? Porque o problema do MChat é que ele é muito simplificado, né? Que ele é um instrumento de rastreio. Então eu acredito que para esse momento em que a gente vai ter que tentar escolher realmente as crianças de maior risco para priorizar e numa queixa tão importante quanto essa que é do atraso no desenvolvimento ou na suspeita do autismo, ele talvez seja um instrumento válido. Qual que é a dificuldade dele? Eu já vou passar para vocês verem. Eu acho que ele é legal pegar também em casa e pegar uns exemplos de cabeça para ir vendo. E é bem autoexplicativo, assim, a maneira de aplicar, não tem muitas dificuldades, assim. O que eu gosto dele é que ele fala vários exemplos. Por exemplo, aquela questão 9, sua criança mostra-lhe coisas, trazendo, assegurando-as para que você as vejas, não para obter ajuda, mas para compartilhar com você. Digamos que a criança falha, vai falar, não faz. Aí aqui eu vou falar assim, ele traz algum brinquedo para você? Ele traz algum desenho que ela fez? Ela traz uma florzinha? Ela mostra um inseto? Ela aponta para o cachorrinho? Ela aponta para o avião? Ele dá vários exemplos que, às vezes, aqui a gente não faz, a gente só pergunta genericamente. Então, aí a chance da criança realmente falhar, da gente falhar com a família, é muito grande. E aqui é muito mais especificado, esmiuçado, e acaba que aí a gente consegue ver um falha, que é um falha mesmo, ou às vezes não, é só nem não entendeu direito a pergunta, não entendeu direito o exemplo, e aí ela passa. E daí no passa a gente fica mais tranquilo. Por que não dá para fazer para todo mundo? Porque é mais demorado. Digamos que a criança tem ali 8 falhas, eu vou ter que aplicar 8 vezes, daí a consulta realmente ela fica mais demorada. Mas é um instrumento que eu tenho pedido para os residentes utilizarem um pouco mais, porque ele é um pouco mais delicado, assim, né? Sutil do que... eu acho que o MChat normal ele é um pouco grosseiro, ele é realmente só para triagem, né? Então ele ajuda um pouco mais nos casos, né, que a gente está falando da pediatria ou da medicina de família, para conseguir referenciar para a gente essas crianças. E eu acho que seria importante, sim, no caso do autismo, a gente fazer outras aulas, mesmo, né, de causas, de fisiopatologia, das intervenções, de quando que usa remédio, do que está. Então, por isso que eu realmente só deixei um pincel aqui, porque se eu fosse entrar dentro desse mundo, ia ficar muito confuso, ia ficar superficial demais, não ia ter como. Então, eu acho que eu trouxe esse aqui porque, objetivamente, eu acho que talvez seria o que daria para melhorar nessa triagem das crianças, né? Utilizar ele, que é o que tem, né? Que ajuda um pouco mais, que facilita em alguns exemplos, porque acaba que, como eu lido com isso todo dia, essas perguntas todas eu faço todos os dias quando chega lá, mas porque é no dia a dia. Então, vocês não precisam lembrar de cada exemplo para cada questão, do que você vai, de como que você vai investigar isso com a mãe. Mas eu acho que é bacana vocês terem lá no celular para fazer. Existem alguns sites que dá para a gente fazer no site mesmo, né? Mas eu acho que é mais... É melhor ter o arquivo. É melhor ter o arquivo, exatamente. Eu acho assim, galera, eu acho que a gente já pode até combinar, deixar meio que pré-agendado já as próximas, sabe? Sim. E convidar, deixar aberto para quem quiser vir. Aquilo que eu coloquei até lá no grupo da Casa Azul, uma dificuldade que a gente está tendo de aderência mesmo. Assim, a minha sensação é que muitas vezes, a gente está gravando isso, mas a minha sensação é que a maioria dos médicos não estão muito querendo, sabe? Então, de repente, se a gente conseguir sensibilizá-los para essa necessidade, porque é o nosso dia a dia, na unidade de saúde, não é? É o nosso dia a dia. É assim, o encaminhamento de escola, você recebe bastante,
Nossa, uma enxurrada, assim. E agora eu tenho certeza que iniciando o ano vai vir demais. Vai vir o negócio sim, então a gente precisa estar preparado. Não adianta a pessoa achar que encaminhou, resolveu o problema. Porque não resolveu. Não vai resolver. Não vai de jeito nenhum. E só o fato de fazer essas situações que da linha, por exemplo, da dificuldade escolar, aquela coisa de pedir o relatório da escola, de fazer já o Poderboot ou o SNAP, isso já me adianta a vida inteira, porque a criança já chega para mim, né, com tudo pronto, eu já só faço as condutas, só faço o relatório, basicamente, e é bem mais fácil mesmo, tá certo? Então, assim, eu fiquei realmente nessa do autismo, falei assim, ou eu trago tudo, ou não tem como eu trazer, sabe? Eu acho que a gente precisaria, como é um tema prevalente e emergente também, né? Que eu acho que essa situação está cada vez mais aumentando as queixas, a gente não tem como fazer superficialmente. Então, eu acho que se fosse para me trazer uma coisa de triagem aqui, né, o Unicef que todo mundo conhece, eu trouxe esse que é um pouco modificado, que eu acho que a qualidade é um pouco melhor mesmo, ele facilita um pouco mais para a gente fazer perguntas mais adequadas, mas não tem como, porque igual eu falei, no Taurus, então é um tema muito grande para a gente simplesmente fazer como um slide de uma aula em que a gente está fazendo chamados. E agora... Como aqui no município o autismo de encaminha para mim e a minha tem outras opções? Porque às vezes a gente vem, por exemplo, no particular, que pede já alguns encaminhamentos. Eu queria fono, filho, várias coisas. Acho que isso foi bem importante você falar. A partir do momento que você fez ali, né, e viu que, não, tem muitas falhas, provavelmente eu tenho um risco considerado alto para ter autismo, já tem que ir para as terapias, entendeu? Então, ele já precisa, da própria idade, já fazer o encaminhamento para as terapias. Qual que é o kit no início, né? A fono, terapia ocupacional e psicologia. O ideal é que fossem na metodologia ABA, que é análise comportamental, né? Porque é a única evidência científica mesmo que a gente tem de que é o tratamento do autismo, de que melhora os comportamentos disruptivos do autismo. Então, a gente tem atualmente aqui no município, eu encaminho por meio da saúde mental, que eles priorizam para a clínica múltipla para fazer essas terapias. Tá? Então, ele não é na frequência que a gente precisaria, porque para o autismo a gente tem que ter uma carga horária de 20 horas semanais de terapia, e não é a realidade. Então, às vezes no convênio eu consigo 15, 16 horas, com muita bíblia, com muito advogado envolvido. No SUS, o que a gente consegue? Que ela faça uma terapia de cada uma. Essas terapeutas tentam trabalhar com a família, para que elas trabalhem esse comportamento em casa. Tá? Medicamento. O medicamento no autismo a gente só usa para os sintomas. Então, tem o sintoma de agressividade, aí tem indicado usar medicamento. Tem uma dificuldade do sono, também tem indicado usar medicamento. Para agressividade, a partir dos 2 anos, eu já costumo começar com a risperidona. Tá? Doses baixas, a gente não tem um cálculo de quantos miligramas por quilo que vai usar. Geralmente a gente vai titulando conforme a resposta da criança e aumento até, no máximo, 6 miligramas por dia, quando a criança tem já uns 5 anos. Quando é pequenininha, deixo dose bem baixinha mesmo. Para as dificuldades no sono, a melatonina é uma boa medicação. A gente manda manipular, começa em doses baixas, junto com higiene do sono, porque sem higiene do sono a melatonina não funciona. A partir de meio ml. Então, os congressos cada vez mais vêm falando que doses mais baixas funcionam melhor, às vezes, do que doses mais altas da melatonina. Então, a gente já tem uma indicação, se a criança ou a pessoa não está respondendo mais a uma dose de 3 miligramas, 5 miligramas, para reduzir para meio miligrama e volta a fazer o efeito. Tem um mecanismo fisiológico que eu não vou saber explicar,
Ficou muito claro para mim na hora do congresso, mas eu Fez todo sentido. Eu só entendi que volta para o meio. Então, o que eu faço? Eu começo com meio miligrama. A criança até 5 anos eu uso até 3 miligramas. Aí, até os 10 anos eu uso até 5 miligramas. E depois, né, os adolescentes, a gente pode usar até 10 miligramas. Lembrar que, como é uma medicação manipulada, pode acontecer igual todas as medicações manipuladas, de não funcionar em determinada farmácia, de funcionar melhor em outra farmácia. Teoricamente, a melatonina não teria efeitos colaterais, tá? Porque ela imita a nossa melatonina do corpo. Mas a gente tem que fazer a higiene do sono e isso tem que ser bem orientado para a família, que ela não funciona se a gente não tiver a luz adequada, o som, né? Então, isso ajuda também a família a entender que o sono ele precisa daquele momento. Então, eu combino com a família, olha, todos os dias, 9 horas, ela vai tomar o remédio, daí vai colocar o pijama, daí escovar os dentes. E daí todas as televisões e celulares vão ficar desligados. Ninguém, nem pai, nem ninguém. Todo mundo vai ficar. Aí vai contar história, ou vai fazer oração, ou vai cantar música, o que for lá da rotina da criança. E daí a criança dorme, porque a melatonina ela não funciona se não tiver essa questão do ambiente mais escurinho, do ambiente mais calmo, mais tranquilo. Ela não vai funcionar. Se a gente tomar e ficar batendo papo aqui, não vai acontecer nada. E daí, dessa forma, né, quando a gente usa todos os dias, no mesmo horário, faz a mesma rotina do sono, a chance de que eu faça uma reorganização desse ciclo sono-vigília é muito maior. Isso para todas as crianças. Então, isso vale para todo tipo de queixa de insônia, não só para as associadas ao autismo. Mas no autismo, a melatonina tem uma boa melhora também. E aí, o que acontece? Às vezes, a criança tem sintomas de agressividade e dificuldade para dormir. Aí eu priorizo começar só a risperidona, porque a risperidona tem efeito colateral de sonolência. Então eu começo ela só à noite, e aí a gente vê como fica, eu costumo reavaliar a cada 2 meses, para daí, se precisar colocar alguma dose de dia também, aí eu associo com a dose do dia. A risperidona tem muitos questionamentos, a gente usa em crianças 1 ou 2 vezes ao dia. Às vezes a criança tem um metabolismo mais acelerado e eu preciso usar assim 2 vezes ao dia. Então não é toda criança igual no adulto, que no adulto é muito mais fácil fazer 1 vez ao dia só e ele fica com uma medicação funcionando bem. Mas na criança, muitas vezes, eu no primeiro momento começo à noite, daí depois eu tenho que fracionar e fazer de dia e à noite. Eu geralmente começo à noite porque nos primeiros 15 dias eu dava assim sonolência, daí se às vezes você começa de dia, a mãe vai falar que a criança ficou dopada, que a gente está dando remédio que está ficando dopado. Aí é bom também sempre ter esse vínculo com a família, de falar, olha, se a gente perceber que está ficando dopado, a gente vai parar, a gente vai procurar outro remédio. E aí vale também começar doses bem baixas, mesmo que não tenha aquele efeito, que às vezes é aquela criança, você sabe que vai precisar de doses maiores, mas você começa com doses baixas. Eu basicamente começo com meio ml à noite, ou meio miligrama à noite, reavalio, e daí faço meio de 12 em 12, e assim vou titulando de meio em meio até a gente conseguir chegar numa dose. Raras exceções, às vezes a criança realmente chega pegando tudo, batendo na mão demais, aquela coisa. Aí você já começa com uma dose de 1, de 12 em 12, porque daí você explica para ela, olha, se ela ficar sedada, a gente vai ter que esperar uns 15 dias para o remédio dar uma acalmada. A gente tem uma incidência maior de epilepsia em crianças com doenças do neurodesenvolvimento. Então, essas não é incomum crianças com atraso no neurodesenvolvimento fazerem crises de convulsão, e autistas também têm 60% de chance de ter uma crise de convulsão. Então, também é mais uma medicação que a gente às vezes precisa fazer. Então, a criança vai vir lá, geralmente vem uma criança pequena, 1 ano e meio, que não fala, né? Essa que é a queixa, a gente percebeu ali avaliando o neurodesenvolvimento dela, de que ela não está falando, de que ela não está dando tchau, dando beijo ali com essa idade, que com 1 ano e 4 meses a 1 ano e 6 meses, 100% das crianças teriam que dar beijo, dar tchau, né? Aquelas gracinhas que a criança faz, palminha, imitar quando tem alguém fazendo alguma coisa, fazer a imitação mesmo, mostra língua, ou uma brincadeira de troca, reciprocidade social, né? Eu jogo a bola, você joga,
eu aperto esse brinquedo, daí você aperta, e aí que entra a importância de ter brinquedos em consultório, que eu sei que é uma dificuldade. Eu estou com dificuldade no ambulatório de neuro, a gente está com dificuldade para casa mesmo, e eu imagino que vocês, então, nem seja a mesma realidade. Mas, é claro, às vezes tem uma coisa muito legal e muito maravilhosa na sala, ele pode realmente, né, não prestar atenção. Mas, na maioria das vezes, não é o caso, né? Então, ali você já vai percebendo que tem uma alteração no desenvolvimento normal. E isso já chama atenção. Então, daí já dá para a gente começar a fazer o enxete e ver se eu tenho esses riscos aumentados. E já nessa idade bem precoce, eu tenho um risco maior de ter autismo, já tenho que encaminhar para a terapia. A terapia, antes de mais nada, não preciso... suspeitou, vai para a terapia. Então, é por isso que a demanda de terapia é muito grande mesmo. Porque é assim que tem que ser feito. A gente sabe que até os 3 anos a gente tem um período de maior plasticidade cerebral. Então, como que acontece? Aí entra o mecanismo de poda neural, também entra meio junto dessa explicação. Eu tenho diversas conexões cerebrais, mais do que eu precisaria. Então, eu tenho várias sinapses acontecendo no cérebro ali do bebezinho de 1 ano. Muito mais do que eu vou ter depois, né, da criança com 3, 4 anos. E é por isso que, às vezes, a criança aprendeu a falar, aprendeu até dar tchau e teve alguns contatos visuais, mas o mecanismo de poda neural que acontece em todo mundo não acontece da maneira correta nas crianças que têm um distúrbio de neurodesenvolvimento. Ele não acontece, as podas, elas acontecem em áreas importantes, que não precisariam, em conexões que são importantes e que são funcionais, e muitas vezes elas são reforçadas, as conexões que são disfuncionais, elas são reforçadas e são podadas as funcionais. E daí, varia muito de criança para criança, de 1 ano e 3 meses até os 2 anos, 2 anos e meio, acontece essa regressão do neurodesenvolvimento, que é a criança que falava, vai parar de falar. E por que a terapia nessa fase ela é muito importante? Porque a partir de que eu estou fazendo um reforçador para as conexões boas, quanto mais eu uso essa sinapse, mais forte ela vai ficar. Mesmo que eu use ela forçadamente na terapia, eu estou fortalecendo, moldando o cérebro dessa criança, literalmente. E isso acontece com... Nós também temos plasticidade cerebral, os adultos também têm, mas acontece de uma forma muito mais acelerada, intensiva, até os 3 anos. E é por isso que a terapia, para aproveitar o tempo máximo, tem que ser antes dos 3 anos. Por isso que a história antiga de, vamos esperar, cada um tem seu tempo, pode ser que seja um atraso da fala puro e simples, não importa a justificativa, atrasou qualquer coisa, atraso motor, atraso no desenvolvimento social, tem que ir para a terapia. Precisa ir para a terapia. Aí as 3 terapias, a partir de que idade você pode mandar? Olha, a partir, suspeitou de atraso, vai mandar. Então a criancinha, o bebezinho lá de 9 meses que não dá. Não sentou, por exemplo. 9 meses não sentou. Vai para físio já, pode com mandar. certeza. Com certeza. Terapia por causa dessa situação da plasticidade cerebral mesmo. Aí já tem justificativo, não precisa passar pelo neuro, vai para terapia. Às vezes nem chega para mim, né? Vai, melhora a físio mesmo e vê que está acompanhando o desenvolvimento normal, não precisa vir. A gente teve um estudo bem recente, um artigo que saiu 1 mês e meio atrás, novembro, se não me engano, de crianças que tinham sintomas precoces do autismo, que começaram com intervenção precoce e não foram diagnosticadas e não desenvolveram. Então, aí se cogita, não era autista, ou ele tinha tudo para fazer essas podas neurais erradas e com a terapia conseguiu reverter ou pelo menos controlar e diminuir os danos. Então, por isso que os cientistas, né, da neurociência, eles definem muito terapia precoce. Eu conheço alguns casos de crianças com graves atrasos no desenvolvimento, que ali com 8, 9 meses realmente davam muitos sinais que foram para a terapia e realmente não desenvolveram nada. Então, a gente sabe que isso é muito importante. Então, pensou em atraso, está atrasado, então, seja pelo Denver, pela
caderneta nova lá de vacinação, que tem os detalhes do desenvolvimento mesmo, não está com desenvolvimento dentro do esperado, já teve ali um atraso, vai para a terapia, e aí a gente vai investigando as causas. Tá? E é esse o objetivo da Casa Azul, vale ressaltar. O objetivo da Casa Azul é pegar terapia, fazer terapia precoce. Exatamente. Intervenção precoce é a chave ali para tudo, né? No autismo, então, a psicóloga, a psicologia, a terapia ocupacional e a fono, no mundo perfeito, trabalhariam em equipe. E trabalhariam com a metodologia ABA. A metodologia ABA, ela é análise do comportamento aplicado. Então, ela vai olhar o comportamento da criança e vai ver o que ela poderia mudar. Erroneamente, às vezes as pessoas pensam, vai treinar como se fosse um cachorrinho para fazer aquilo que a gente quer. Não é isso. A gente vai ver quais são os comportamentos disruptivos que estão causando sofrimento para a criança naquele momento e que são prioritários para que ela siga o próximo passo do desenvolvimento. Então, sei lá, se é a criança que não consegue olhar no olho, olhar para a pessoa, para o seu interlocutor, o seu potencial interlocutor, então os terapeutas vão tentar trabalhar para que ela tente ter este contato, mesmo que não tenha um contato visual, mas que pelo menos tente fazer essa troca. Por quê? Porque o desenvolvimento da fala depende de eu olhar no rosto da pessoa, os meus neurônios espelho, os nossos neurônios espelho, olham, tem que olhar para a pessoa, para o adulto, né? Para eu aprender a imitar, para daí conseguir fazer por conta. Então, sem esse olhar para o olho, sem esse aceitar o outro, não tem como eu passar para as outras etapas de evolução de fala e de relacionamento social mesmo. Então, os terapeutas, eles tentam elencar quais são as dificuldades principais que essa criança tem e estabelecem metas. E essas metas, aí a família e todas as pessoas que trabalham com a criança também têm que ter essa meta. Então, a meta agora com o fulaninho é que ele dê tchau quando está saindo. Parece uma coisa boba, mas não, porque nele no ambiente escolar, ele falar oi, dar tchau, faz parte mesmo. E nesse caso precisa ser treinado, porque as outras crianças não vão querer conversar e interagir com a criança que não fala oi, que não vem. Então, são coisas muito básicas do relacionamento humano que precisam ser ensinadas ou treinadas e tal. Então, a terapia funciona meio que em conjunto, claro, cada um na sua subespecialidade. Então, a terapeuta ocupacional vai tentar trabalhar um pouco mais as atividades de vida diária mesmo, as funções do dia a dia da criança, que na criança muito pequena é um brincar funcional, a interação compartilhada, né, o brincar compartilhado. O psicólogo vai tentar trabalhar a questão de frustração, né, de tolerar ou não, também a questão de relacionamento, de olhar nos olhos, a fono, a mesma coisa, cada um dentro da sua casinha, mas sempre trabalhando juntos e falando em conjunto. E é um tema muito complexo mesmo, as terapias no autismo, mas elas funcionam. Então, eu não sei como que as terapeutas fazem esse milagre, mas elas fazem a coisa funcionar e a criança melhora.